Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniel Sidão Leastro, sou um dos pastores da Vida Plena e hoje é com muita honra que eu estou aqui para transmitir a palavra para vocês. Eu espero de verdade que todos estejam bem e que a nossa fé possa ser fortalecida nesse tempo que nós temos passado, para que no futuro a gente veja que o único que pode fazer a diferença é Deus. Amém? Então, antes de qualquer coisa, eu queria orar. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você focasse no que Deus tem para você, essa palavra curta. Se você se deu o trabalho de entrar aqui para receber alguma coisa, que você foque nisso. Amém? Então feche os seus olhos. Ô Pai querido, Pai amado, eu te agradeço. Te agradeço por esse tempo que nós vamos passar aqui e por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que ela possa entrar no coração dos meus irmãos e trazer frutos, Pai. Muitos frutos e bons frutos. Eu te agradeço por cada vida que está escutando essa palavra, que cada um possa receber do Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida deles e que a saúde e a prosperidade divina também, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo e abençoo a sua casa. E que neste momento eles possam focar naquilo que o Senhor tem para eles e que a distração cesse e vá embora. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, hoje eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração tem alguns dias, que é sobre fé, né? Do que mais a gente pode falar nesse tempo do que não de fé, não é verdade? E aí a gente começa a pensar o que a Bíblia fala sobre fé. E aí todo mundo lembra de Hebreus 11:1, que está escrito, nessa é a versão NVI, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é você ter certeza naquilo que você não está vendo. Já começou a ficar meio louco, né? E Marcos 11:20 e 24, ele tem ali uma passagem que também fala sobre fé e fala da importância da fé, o que ela pode fazer. Queria ler com vocês também. Marcos 11:20 ao 24, diz o seguinte: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Ele falou: cara, aquela figueira que ontem a gente passou aqui, você buscou um fruto nela e não achou nada, e você falou: rapaz, você não serve para nada. Para que você existe? Você não serve para nada. E aí Jesus amaldiçoou a figueira porque não tinha um figo, era a época de figo, e a função dela é dar figos. E aí Pedro falou: cara, secou. E Jesus disse, né, tem algumas versões que dizem que Jesus olha para os seus discípulos e diz: tenham fé em Deus, né? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Contextualizando aqui com a época, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, quando eles iam pregar no templo, a expressão monte para alguma coisa que era muito complicada, para um grande problema, era usado casualmente por eles. Então, aqui Jesus ele está usando uma linguagem da época para falar: olha, se você disser para este monte, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. Amém? Então ele contextualizou e casualizou com tudo que estava acontecendo naquele tempo, para dar um exemplo de que se você tiver fé, nada é impossível. Amém? E no versículo, quando ele fala tenham fé em Deus, tem uma fé do tipo de Deus. Olha só o que Deus fez. Deus construiu tudo através da sua palavra. E Deus, com certeza, Deus não duvida. Amém? E a palavra em grego,
Fé é upostasis, com H. Que é o quê? O que quer dizer? Ela quer dizer certeza concreta, confiança sem espaço de dúvida. É como uma declaração escrita oficialmente. É como se você fosse no cartório, assinasse, está aqui. É oficial. Também quando a gente compra uma casa e você vai lá no cartório, passa por seu nome, a partir daquele dia, ninguém pode entrar na sua casa e falar que não é sua. Então, tá aqui o documento. Então a fé é isso. Achei fantástico esse resumo da palavra grega, que quer dizer que a certeza é a confiança sem espaço de dúvida. Não tem espaço para duvidar. Essa é a fé. E aí eu queria trazer aqui algumas passagens e algum momento na Bíblia que a gente vê que quando você duvida, quando você coloca angústia, ou quando você coloca aflição, ou quando você tem medo, como a sua fé pode ser abalada, né? E lá nos últimos capítulos de João 20 e 21, e no último capítulo de Lucas, no 24, Lucas 24, é quando acontece isso. Eu queria que você, depois dessa palavra, fosse lá, desse uma lida e refletisse sobre isso que a gente está conversando agora, tá bom? Mas só pra gente, antes da gente entrar nisso, imagine só você, um dos discípulos de Jesus. Você esteve ao lado de Jesus durante toda a caminhada, desde o início, desde quando ele transformou água em vinho. Tu fala, caramba, o cara transformou água em vinho. E não é um vinho ruim não, cara. É o melhor vinho da festa. Você viu ele curando coxos. Você viu ele curando cegos. Você viu ele curando o cego, cuspindo no chão, fazendo uma laminha e passando no olho do cara. Você viu ele enfrentando os mestres da lei, os caras mais top no conhecimento. Como alguém que pode fazer isso, né? Você foi vendo Jesus fazendo essas coisas o tempo todo. Você viu ele tirando demônio das pessoas, né? Curando os endemoniados. E tem aquela passagem que quando ele chega na ilha, né? Os seus discípulos, o endemoniado pula e fala: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E Jesus fala para ele: quem é você? Ele fala: nós somos legião. E Jesus expulsa ele e fala: não manda a gente para o inferno, não. Manda ele para porcos, e os porcos se lançam do penhasco, né? Isso esse exemplo concreto do que o diabo faz, é matar, roubar e destruir, né? Não é o que eu queria trazer hoje, mas é o exemplo concreto do que eles fazem nas nossas vidas. Aliás, nas vidas daqueles que não têm Jesus no coração, porque na minha e na sua ele nunca vai fazer isso. Amém? Você viu Jesus fazer isso tudo. Você viu Jesus ressuscitar Lázaro, depois que o cara ficou dias, né? Tanto que falaram: não abre, pelo amor de Deus, não abre esse túmulo que tá fedendo. Você viu isso tudo, cara. E Jesus falava: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E eles falavam: não, mestre, não vai, a gente não vai deixar. Tem uma passagem que 3 discípulos estão com Jesus e ele sobe um monte, né? Pedro, Tiago e João, eles são esses discípulos, e quando Jesus sobe um monte, está em Mateus 17:13, aparece lá Moisés e Elias, e o rosto, o corpo de Jesus é transfigurado, ele brilha, é a glória de Deus descendo sobre Jesus ainda mais resplandecente. Eles veem aquilo e eles falam: cara, não vamos sair daqui, vamos ficar aqui para sempre. Eles viram isso. E mesmo assim, tem um momento que a gente vê a dúvida, o medo, a angústia abalando a fé deles, né? Quando Jesus, por que isso? Né? Antes da gente entrar nisso, por que isso? Porque os judeus acreditavam que o Messias, ele ia vir da descendência de Davi. Jesus é da descendência de Davi, mas ele ia vir como Davi. Ele ia ser um Deus soberano que ia com uma espada vencer os romanos e restabelecer o reino, né, de Jerusalém, o reino de Israel aqui na terra. Mas Jesus, ele veio para restabelecer o reino, só que foi de outra maneira. Ele veio tomar do diabo aquilo que ele roubou da gente, né? Ele veio tomar do diabo a morte. Não existe mais morte. E ele tinha que receber todo o pecado do mundo.
Jesus tinha que receber isso para que ele entrasse no inferno como pecador e lá ele desse uma lição no diabo. Mas enfim, também não é o contexto do que eu quero falar hoje. E aí a gente vê o que? Mesmo depois disso tudo, você está do lado desse homem o tempo todo. Você escuta tudo que ele fala, mas tem um momento que a sua fé é abalada. Quando Jesus morre na cruz, quando ele é sepultado, nesses capítulos que eu comentei com você, João 20 e 21 e Lucas 24, você vê os discípulos entrando em desespero, não sabendo o que fazer, né? E depois de 3 dias, quando algumas versões dizem 2, outros dizem 3 mulheres vão até o sepulcro de Jesus, fazer os rituais que eram comuns naquela época. Em Marcos até elas comentam entre elas, quem será que vai abrir para a gente a porta do sepulcro? Porque era uma porta, era uma pedra gigante, que não era fácil abrir. 3 mulheres não iam conseguir abrir. Só que quando elas chegam lá, a porta está aberta. E não tem ninguém lá dentro. Nessa hora elas entram em desespero. Aparecem anjos para elas e falam, não tenham medo. Aquele que estava aqui ressuscitou. Na versão de Marcos fala que elas tremeram e saíram correndo de medo, né? A fé delas foi abaladas. E elas correram até onde estavam os outros discípulos. E lá elas disseram o que tinha acontecido. E eles não acreditaram. Eles falaram, rapaz, o que essas mulheres estão falando? As mulheres tão doidas. Mas Pedro e João correram até o túmulo, né? O sepulcro onde estava Jesus. E chegando lá, eles confirmaram que o corpo de Jesus não estava ali. E enquanto isso, lá fora, Maria Madalena estava sentada, chorando. E apareceu um homem ao lado dela. Essa está na versão de Lucas. E ela olha aos pés deste homem e fala, achando que é o jardineiro, né? Ela fala, cadê o corpo do meu mestre? O que você fez com o corpo do meu mestre? E ela só reconhece que é Jesus quando ele chama pelo nome. Madalena. E aí ela levanta e tem aquele momento com Jesus. E aí eu acho que ela acorda, né? Aquela fé que estava abalada, aquele medo de não ver nunca mais o corpo do seu mestre, voltou, foi restabelecido. A fé dela foi restabelecida porque ela teve que ver, ela teve que escutar. E depois disso, quando Jesus encontra os discípulos onde eles estavam escondidos, na hora que ele aparece, todos eles temem e começam a gritar, é fantasma. Jesus fala, não sou um fantasma, sou eu, olha aqui. E aí ele mostra, conversa com seus discípulos e diz tudo que ele sempre disse, cara, eu falei, vocês não prestaram atenção no que eu estou falando, né? Lembra aquele professor que a gente tinha no ensino médio que ficava falando de química, de matemática, de física, e na hora que a gente vai fazer a prova de português principalmente, né? Na hora que a gente vai fazer uma prova de concurso, na hora que a gente vai fazer uma prova de vestibular, você fala, caramba, por que eu não prestei atenção? Nessa hora eu acho que é o Jesus falando, eu falei para vocês. Ai, ai. E aí Jesus, ele tem esse momento com seus discípulos, Tomé não está presente. E Tomé não acredita, mesmo com todos falando. Em Lucas 24, lá no versículo 13, 2 discípulos de Jesus está caminhando, né? Tá fazendo uma pequena viagem ao sudoeste, lá daquela região, para uma cidade chamada Emaús, né? E durante esse caminho, eles começam a conversar entre tudo que teve acontecido nesse tempo, né? Que Jesus fez, Jesus entrou em Jerusalém, que Jesus foi fazendo cada etapa até a sua crucificação, e Jesus não tinha aparecido para eles não tinham visto, e eles conversando, chega um terceiro homem perto deles, e os 3 começaram a conversar, e esse homem começou a questionar, o que tem acontecido, o que foi? E eles falaram, rapaz, você não teve aqui por esses dias não? Você não tem Instagram, Facebook? Cadê o seu YouTube? Não viu nada que aconteceu aqui? Não vi. Né? E eles falaram o que aconteceu com Jesus, que Jesus morreu, e durante o caminho Jesus foi falando para eles, mas isso não é para confirmar as escrituras, de que ele morreria e ressuscitaria? E aí eles foram discutindo o caminho todo, e a Bíblia fala que os seus olhos se fecharam.
eles não enxergaram que ali era Jesus. A fé deles não deixar, a falta de fé, não deixar de que Jesus poderia estar vivo, ressuscitado, não deixaram eles enxergarem quem era aquela pessoa, que era o seu mestre. E aí Jesus, quando eles chegam na cidade, Jesus fala, olha, eu vou continuar andando, vou seguir meu caminho. Eles falam, não, por favor, fica aqui, passa essa noite com a gente, vamos ceiar agora, você é nosso convidado. E durante a ceia, Jesus pega o pão, do mesmo jeito, ele dá graças, e nessa hora os discípulos veem que é ele. Mas Jesus, é você? Não, sou eu, sim. Vocês não perceberam o caminho todo. Eu fui confirmando aquilo que eu sempre disse, de que era para confirmar as Escrituras, que o Filho do Homem morreria, né, para que o reino fosse restabelecido. E aí eles, caramba, vamos voltar para os outros discípulos. E eles voltaram lá para contar e eles não acreditaram. E o mais engraçado disso tudo é que Tomé só acreditou depois de 8 dias. Jesus apareceu num domingo para os discípulos. No outro domingo, Jesus apareceu de novo para Tomé e falou, rapaz, está aqui, ó. Olha aí, né? E aí Tomé acreditou. Por que eu dei esse exemplo? Cara, a gente pode ver que a pessoa ela esteve o tempo todo presente do lado daquele que deu o maior exemplo, né? Deus veio em figura de homem para mostrar para nós que nós somos capazes de vencer. Foi isso que Jesus fez. Ele desceu de toda a sua santidade, foi estabelecido aqui na terra como um homem. E ele viveu igual dos homens para demonstrar que nós somos capazes de vencer o maligno. Amém? Não deixe a sua fé ser abalada por esses últimos dias que nós temos vivido. Não deixe a sua fé ser questionada ou você ter dúvida, angústias ou aflições. Amém? Vamos ler agora um versículo que é para a gente ver o que é uma pessoa que tem essa fé que eu li da tradução da palavra em grego, o postases, que é uma fé sem espaço para dúvida. Em Marcos 12, 41 e 44, a gente tem uma passagem da viúva, da pobre viúva, né? Vamos ler do 41 a 44, Marcos capítulo 12. Jesus sentou-se em frente aos lugares onde era colocado as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixinhas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequenas moedas de cobre. Era de muito pouco valor. Jesus estava no lugar do templo onde ele conseguia enxergar os gasofiláceos, né? E só para a gente ter uma noção de como era nesse tempo de Jesus, era uma sociedade patriarcal, totalmente machista. As mulheres, elas poderiam ser vendidas como escravas pelos seus pais. Os seus pais armavam os casamentos. E uma mulher casada que não tivesse filhos e não tivesse cunhado nem pai, se o seu marido morresse, ela não tinha direito aos bens, né, que o seu marido conquistou. A mulher, quando ela era casada, perdia o marido, o filho assumia. Se não tivesse o filho, o cunhado, em honra ao seu irmão, se casava com essa mulher. E aqui a gente tem um exemplo de uma viúva pobre, né? Com certeza ela não tinha ninguém por ela. Ela não tinha nenhum homem para tomar a frente, né? No meio dessa sociedade. Quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, cara, eles podiam ter colocado o nome dela. É um exemplo, juntamente com aquela mulher do fluxo de sangue. São 2 nomes que a gente tinha que ter. Ah, mas por quê? Porque é importante ter o nome dessas figuras. É coisa minha, assim. Sabe? E continuando aqui. Então Jesus, depois que ele viu isso, né, no templo, as mulheres não podiam entrar em qualquer lugar. Elas só podiam entrar a ala feminina, vamos dizer assim. E ele estava sentado e ele viu a viúva dando 2 moedas de muito pouco valor.
né? Imagina você entrar numa igreja e dar moedas de 1 centavo, né? Que é a de menor valor que a gente tem. Com 2 centavos você não compra nada. Sinceramente, eu não sei o que a gente pode comprar. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou. Jesus chamou os discípulos e falou: chega, vamos ver, vem cá. Ele afirmou o seguinte: esta viúva pobre colocou na caixa de oferta muito mais que os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Essa é uma fé sem espaço para dúvida. Essa viúva, ela não tinha em quem confiar no Senhor em Deus. E ela, em uma demonstração de fé e de amor a Deus, ela deu tudo que ela tinha. E aí Jesus chama e fala: tá vendo esses ricos que estão aqui depositando grande quantidade de dinheiro? Eles não estão dando igual essa mulher. Ela está entregando a vida dela. Ela está entregando tudo que ela tem. Amém? Dali para frente, é ela e Deus. Amém? Em Hebreus 10, 38, é logo antes do Hebreus 11, 1, que é o versículo que fala da fé, né? Aquele que escreveu a carta de Hebreus diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Então, o justo, ele vive pela fé. Nós temos que viver pela fé. A nossa fé tem que ser do tipo de Deus. A nossa fé tem que ser em Deus, não nas pessoas. Quando a gente confia demais nas pessoas, a gente pode ser decepcionado, a gente pode ser entrar num conceito de que aquela pessoa é a salvação, é quem vai resolver o problema, mas não. A nossa fé tem que ser em Deus, porque os homens têm a natureza pecaminosa e os homens podem falhar. Nós falhamos e vamos continuar falhando, mas Deus não. Amém? Então a nossa fé, ela tem que ser em Deus. E como diz Hebreus 10, 38, o justo, ele vive pela fé. E para encerrar, eu queria ler o versículo de Tiago 4, 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém? Agora eu falei certinho. Na versão A Mensagem, que é uma versão contemporânea, e eu gosto muito dessa passagem na versão A Mensagem, que quer dizer o quê? Ela fala sobre a gente se render a Deus. Tiago aqui ele está falando como que a gente tem que se render a Deus. Vamos lá. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo. Digam não às mentiras. Digam não ao que você está lendo, o que você tem buscado na internet, o que você tem se alimentado. Se não for de Deus, se não for a palavra, não. Diga não ao diabo e ele fugirá de imediato. Ele vai fugir de você. E diga sim a Deus e ele os atenderá na hora. Amém? Então diga sim o tempo todo a Deus. Quando Deus te acordar de madrugada para orar, você fala, vamos. Quando Deus colocar no seu coração de você ligar para um irmão nesse período e falar, ei irmão, como é que estão as coisas? Porque eu estou ligando. Quando um dia que você estiver em um lugar e receber uma mensagem, orem por fulano, ora. Mas ora na hora, porque senão depois você esquece. Sempre falo isso. Quando alguém fala, ora por mim, ora, mas tem que ser aqui agora. Vamos orar. Se você for para casa, então digam sempre sim a Deus. E tenham a sua fé inabalável. Amém, meu irmão? É isso que eu queria passar para você essa noite. Eu espero que nós passamos com muita fé e que nossa fé possa crescer nesse período. Amém? Essa pandemia, essa doença não é nada para Deus. Não é nada. Porque nós estamos acima de todo principado, de toda potestade. A cruz não foi em vão. E na cruz está pregado tudo. Todas as doenças, todo mal, coronavírus, câncer, AIDS, tudo está pregado na cruz. Jesus levou, já foi embora. Amém? Então não tenha a sua fé abalada, meu irmão, nesse período. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos novamente. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar.
E eu desejo para você uma ótima semana. Não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas eu desejo que você tenha uma semana totalmente avassaladora. Que Deus possa fazer uma transformação na sua vida em todas as áreas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos que se dispuseram, Pai, a receber do Senhor neste momento. Que o Senhor possa derramar sobre eles bênçãos sem medidas. Que a saúde divina, o conhecimento da palavra, um puro e verdadeiro relacionamento com o Senhor e com o Teu Espírito aconteçam na vida dos meus irmãos, Pai. Que eles possam viver isso todos os dias. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que escutou essa palavra. As suas famílias, o seu Espírito possa o tempo todo ir até eles e tocar em seus corações. Que eles possam crescer em fé, que eles possam crescer em estatura, em graça, em amor, e que sua mente, o seu espírito e o seu corpo estejam sadios todos os dias. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda tentativa de Satanás de colocar medo, de colocar dúvida nos nossos corações. E nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é o nosso refrigério. E não existe nada, nem ninguém maior do que o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por este tempo e que virão outros melhores, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. E é isso. Até a próxima. E um forte abraço. Tamo junto.